Premix@Divalor apresenta Creep Feeding de um jeito fácil. Mais arroba na desmama de bezerros e melhor eficiência das matrizes. O termo Creep Feeding pode soar difícil mesmo, mas a técnica é bem fácil, pois com ela possibilitamos o acesso unicamente dos bezerros neste tipo de coxo, em função do cercado ao redor da estrutura. A suplementação de bezerros ao pé é considerada uma alternativa que proporciona maior peso ao desmame, desmama estratégica antecipada e a possibilidade de expressão do máximo potencial genético dos animais. Ela também é fundamental para a redução da duração do ciclo de produção e para um incremento da produção de arrobas por hectare, aumentando o lucro do pecuarista. O bezerro, ainda nos primeiros meses de vida, pode ser considerado monogástrico, pois ainda não possui pleno desenvolvimento dos pré-estômagos, rumen, retículo e omaço. Com o início da procura por alimentos sólidos, estes começam a fermentar nestes pré-estômagos, desenvolvendo o que chamamos de papilas ruminais, aumentando a capacidade de absorção do rumen. Normalmente, a desmama é realizada a partir do 7º mês de vida, seguindo a produção de leite da vaca de corte. Essa produção é dependente da genética do animal, bem como a qualidade e a quantidade de pasto disponível. Até por volta do 2º mês de vida do bezerro, suas necessidades nutricionais são supridas plenamente pelo leite materno. Porém, após esse período, ele apresenta um déficit nutricional. Assim, o bezerro suplementado possui um aporte de nutrientes adequado, diferentemente do não suplementado. O campo Creep Feeding e o PSAI Creep Feeding foram especialmente desenvolvidos para compensarem este déficit nutricional, originado pela queda de produção de leite ao longo do tempo, possuindo características similares ao leite bovino e levando em consideração a quantidade e qualidade proteica. Vamos continuar a nossa conversa sobre a técnica de suplementação Creep Feeding. Iremos apresentar 3 pesquisas sobre esse tema para que você entenda os benefícios da técnica. Os bezerros intuitivamente procuram a suplementação, sendo que o consumo torna-se relevante após 40 dias, variando de acordo com a formulação do produto utilizado, 250 a 500 gramas dia. Em uma pesquisa, constatou-se que o consumo médio de suplemento pelos bezerros foi de 328 gramas dia, totalizando 40,3 quilos até a desmama. Durante 122 dias, o consumo médio diário mensal foi de 6 gramas, 188 gramas, 329 gramas, 553 gramas, 747 gramas para as idades de 3, 4, 5, 6 e 7 meses, respectivamente, aumentando com a idade dos bezerros. Já um estudo de 2006 encontrou a mesma tendência, mas com consumo ainda maior. O peso à desmama poderá variar de 15 a 30 quilos a mais, dependendo do suplemento utilizado, da disponibilidade de capim e do potencial genético dos bezerros. Em outro trabalho, foi avaliado o Programa Suplementar Aditivado Intensivo, PSAI, da Premix em bezerros desmamados aos 7 meses de idade, em que foi encontrada uma diferença de 33 quilos para os machos, 229 versus 196 quilos, e 27 quilos para as fêmeas, 206 versus 179 quilos, suplementados e não suplementados, respectivamente. Outro fato importante observado foi a distribuição dos pesos, na qual 84,2% dos machos suplementados apresentaram um peso à desmama superior a 210 quilos, enquanto 73,8% das fêmeas foram desmamadas com peso superior a 200 quilos. Com o objetivo de testar estratégias de manejo nutricional durante o aleitamento de bezerros Nelore e cruzados, F2, 3/4 Nelore e 1/4 holandês, foram analisados diferentes teores de proteína bruta no suplemento, em associação ao desempenho desses animais. Os autores observaram efeitos significativos para o ganho de peso diário e peso ao desmame, sendo que o melhor teor de proteína bruta para o suplemento foi de 19%, obtendo um peso à desmama de 28 quilos superiores aos não suplementados. Gostaríamos de apresentar 2 projetos de coxo, um para lotes de 50 a 80 animais
e outro para lotes de 100 a 130 animais. Temos certeza que você vai ficar motivado a implantá-los em sua propriedade. O tamanho do coxo irá variar de acordo com o tamanho do lote, consumo do suplemento utilizado e com a mão de obra disponível na fazenda. As medidas internas do cercado para acesso dos bezerros devem ser de no mínimo 1,5 metro quadrado por animal. Já o comprimento do coxo deverá respeitar as características de consumo do suplemento, podendo variar de 8 a 15 centímetros lineares por animal. Lembrando que quanto maior o coxo, mais o consumo será homogêneo. Outra característica importante é a altura do coxo do suplemento da mãe, que deve estar a 90 centímetros, impedindo o acesso do bezerro ao suplemento fornecido às vacas. A estrutura é construída em conjunto com o coxo de suplementação das matrizes, sendo possível o aproveitamento da cobertura. Outro ponto fundamental que deve ser levado em consideração é a instalação de uma régua a 30 centímetros do chão, impedindo o acesso das matrizes que consigam ajoelhar. Neste exemplo, os bezerros possuem acesso por 3 laterais do coxo. Apresentamos também um segundo projeto de coxo para lotes de 100 a 130 animais. Neste segundo projeto, o Quip Feeding fica independente do coxo da matriz, possuindo um custo menor que o anterior, pois 2 das laterais são constituídas por cerca fixa com 6 fios de arame liso. O acesso dos bezerros é realizado pelas extremidades do projeto, feitas utilizando lascas, fixadas a intervalos de 50 centímetros. Os 2 projetos estão disponíveis em nosso site para download. Você percebeu que a suplementação, ainda na fase de aleitamento, é uma importante ferramenta complementar em projetos que visam a antecipar a idade ao abate de machos e a idade ao primeiro parto das fêmeas destinadas à reposição. Os dados que apresentamos mostram que a suplementação de bezerros pela técnica do Quip Feeding pode ser utilizada para melhorar ou garantir o desempenho dos animais pelo efeito aditivo ou pelo aporte de nutrientes, no momento que a produção de leite começa a não atender mais às exigências nutricionais dos bezerros. Esperamos que você tenha gostado. Até mais!